Aí meu pai comprou uma bicicleta e a gente tinha que reunir uma turminha para não ir sozinha e ir para a escola. Então, de primeira a quarta série foi, né, todo dia de bicicleta fazer esse percurso para estudar. Praticamente, a partir do ensino fundamental, só estudei em escolas e universidades públicas. Então, do primeiro ano do ensino fundamental até a oitava série, eu estudei na Escola Estadual Professor Isaltino de Mello, que era a mesma escola onde meu pai havia estudado. Depois disso, o ensino médio eu estudei na Escola Estadual Professor Alberto Conte. E de lá, logo em seguida, no ano seguinte, eu entrei na Universidade de São Paulo, cursei o curso de licenciatura em matemática, me formei professora de matemática, atuei um pouco na área e logo em seguida, em 2001, eu voltei a estudar de novo, fiz outro curso numa faculdade pública, na FATEC de São Paulo, e lá me formei novamente em tecnóloga de processamento de dados. Uma coisa que, assim, talvez aconteceu comigo e não com todos os colegas que escolheram a profissão de professor num primeiro momento, foi lecionar junto com aqueles que me deram aula um dia. Então isso foi bem legal, assim, foi uma coisa bem bacana e que eu gostei muito, que a gente vê o outro lado da história, né? O outro lado que é assim, você ter um mestre, né? Você ter a pessoa com quem você aprende e depois você se tornar colega daquela pessoa que você viu lecionando em sala de aula. Todos nós, né, temos um sonho a ser realizado. E um dos meus sonhos era de ser professora primária. Por quê? Se eu posso ajudar, na realidade, na minha mente, eu tinha sempre o quê? Presente que eu precisava ajudar o crescimento de um país e ajudar as crianças. Como é que eu poderia ajudar essas crianças? Ensinando a ler e escrever. Logo que eu me formei, em 61, eu fui dar aula numa escolinha lá no sítio, né, em Rosália. Uma escolinha chamada de Escola de Emergência, não sei quem do meu tempo sabe. Escola incrustada assim numa fazenda, né? Então eu tinha alunos aqueles alunos de roça mesmo, filho de colonos, vinham descalços, andavam léguas de cavalo, né, para chegar na escola. Então eram crianças bastante sofridas, né? E a gente pouco podia fazer por eles, a gente morava lá. Eu e mais duas colegas, a gente passava a semana na fazenda porque era muito longe da cidade, né? Não tinha condução assim, era uma vez por semana só que a jardineira, né, que falava naquele tempo o ônibus, ia só uma vez por semana. Então a gente passava a semana, voltava para Marília só no fim de semana. Fiquei um ano nessa fazenda. E nessa fazenda a gente fazia o possível para minorar um pouquinho, né, o sofrimento dessas crianças. Aí eu fui para Rosália, numa cidadezinha pequenininha, né? Fiquei mais um ano ou 2 anos nessa escola. Bem melhor que lá do sítio, já é uma escolinha, né, de alvenaria, porque lá a outra era de madeira, bastante precária. E essa de Rosália já era de alvenaria, tinha uma direção, né, uma escola mais estruturada, né? E as crianças um pouquinho melhores. Só que lá tinha uma criança, menino que era terrível. Então, quando eu peguei a classe, o pessoal já veio me alertando, assim, olha, tá vendo aquele menino? É o Manuelzinho. O Manuelzinho é terrível, ele bate em professor, hein? Ele já bateu em professor. Então toma cuidado com ele, que ele é muito bravo. Ele não pode falar nada com ele que ele fica bravo. Se ele fica bravo, ele não faz nada do que a senhora quer e tal. Me alertou. Bom, então deixa eu ficar de olho nesse menino, né, o Manuelzinho. Só que esse Manuelzinho, o primeiro dia de aula, eu dei bastante atenção para ele, né? Chamei ele, conversei, né? Quis saber da vida dele e tudo. E aos pouquinhos eu fui conquistando esse Manuelzinho.
No fim do ano, esse menino era outra coisa, sabe? Ele fazia toda a lição, ele foi bem na escola. O pessoal ficou admirado, porque falou assim, nossa, como ele mudou, né? Chegou no fim do ano e falou assim, Manelzinho, ele nunca tinha saído lá de Rosário. Ele falou assim, eu vou levar você para minha casa, passar um fim de semana na minha casa. Levei esse menino terrível lá para minha casa, ele se comportou maravilhosamente bem, sabe? Ele adorou. Eu acho que, eu não sei, eu acho que ele não esqueceu de mim até hoje.